Olá pessoal, aqui é a professora Silvana com mais um vídeo sobre propriedades do determinante. Esse assunto está aqui na página 7 da apostila de vocês, continua aqui na página 8. São 8 propriedades, mas eu vou falar de 4 propriedades apenas, tá bom? Esses exemplos que estão na apostila de vocês são os exemplos que eu estou usando para a explicação. Então, não precisa copiar, é só vocês prestarem atenção e acompanhar com a apostila, tá bom? Então, vamos lá. Propriedade número 1. Propriedade número 1 diz o seguinte. Eu tenho aqui a matriz A. Vocês devem observar que a segunda coluna, ela é só de números zeros. Então, o que significa isso? Que não precisa resolver o determinante, porque o determinante vai dar zero. Toda vez que você vê uma coluna de zeros, o determinante é zero. A matriz B, se vocês observarem, ela tem uma linha de zero. Então, quando isso acontece, o determinante também é zero. Então, não precisa calcular. Então, toda vez que tiver uma linha ou uma coluna de zeros, o determinante é zero. Propriedade número 2. A propriedade número 2 diz o seguinte. Tem a matriz A. A primeira coluna, é 2, 5, 1. A terceira coluna é 2, 5, 1. São colunas iguais. Quando isso acontece, o determinante é zero. Também não há necessidade em calcular. A matriz B aqui. Eu tenho a segunda linha, 1, menos 1, 2, 5 e menos 3. Se eu observar, ela é proporcional à quarta linha. Porque se eu pegar a segunda linha, e multiplicar com 2, eu tenho a quarta linha. Ó, menos 1 vezes 2, menos 2. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Menos 3 vezes 2, menos 6. Então, as linhas são proporcionais. Isso significa que o determinante também é zero. Não há necessidade em calcular. Agora, vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade é o seguinte. Eu tenho aqui uma matriz A, eu vou calcular o determinante dessa matriz, tá? Lembrando que eu vou multiplicar a diagonal principal, que é 2 vezes 3, vai dar 6. E vou multiplicar a diagonal secundária, lembrando que eu devo fazer a troca de sinal. 4 vezes menos 1, menos 4. Trocou de sinal, mais 4. 6 mais 4 igual a 10. Então, o determinante da matriz A é 10. Agora, se eu pegar a transposta da matriz A, lembra? A transposta é aquela que tem o Tzinho, né? E como é que eu transponho uma matriz? Eu vou pegar a linha, vou copiar a linha, vou copiar como se fosse uma coluna. Então, 2 menos 1 é 2 menos 1 aqui, virou coluna. 4 e 3 também vai virar a outra coluna. Isso é a matriz transposta. Multiplica a diagonal principal, vamos calcular o determinante. 2 vezes 3, 6. Multiplica a diagonal secundária. Lembrando que eu devo trocar o sinal. Menos 1 vezes 4, menos 4, trocou de sinal, mais 4. 6 mais 4 igual a 10. Então, eu chego à seguinte conclusão. Que o determinante de uma matriz, né, vai ser igual ao determinante da sua transposta. Então, tem uma matriz A, o determinante da matriz A vai ser igual ao determinante da matriz A transposta, certo? Isso sempre também acontece. Agora, vamos para a propriedade número 7, né? A gente vai dar um pulo aí, que é o teorema de Binet. Então, é o seguinte, eu tenho aqui uma matriz A e tenho uma matriz B. Eu vou calcular o determinante da matriz A e o determinante da matriz B. Calculando o determinante da matriz A. 1 vezes 5, 5. 2 vezes menos 1, menos 2, trocou de sinal, mais 2. 5 mais 2 igual a 7. Vamos pegar aqui a matriz B. Calcular o determinante. 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes menos 3, menos e menos dá mais, vai dar mais 3. Opa, trocou de sinal, então vai ficar menos 3.
6 menos 3 vai dar 3. Então, o determinante de A é 7 e o determinante de B é 3, certo? Agora eu vou multiplicar A vezes B. Vou pegar a matriz A e vou multiplicar com a matriz B. Vamos ver o que acontece. Quando eu multiplico as duas matrizes, lembrando, linha multiplica coluna. Tem 2 elementos na linha, 2 elementos na coluna. O primeiro multiplica o primeiro e o segundo multiplica o segundo. 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. A mesma linha com a segunda coluna. Primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 1 vezes 3, dá menos 3. Agora eu vou mudar de linha, vou para a segunda linha e vou voltar com a primeira coluna. 2 vezes 2, 4. 5 vezes menos 1, menos 5. A mesma linha com a segunda coluna. 2 vezes menos 3, menos 6. 5 vezes 3, 15. Fazendo a conta, nós vamos ter o quê? 2 mais 1, 3. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. 4 menos 5 dá menos 1. 6 mais, menos 6 mais 15 dá 9. Agora, eu vou calcular o determinante de A vezes B. Diagonal principal, 3 vezes 9, 27. Diagonal secundária, menos 1 vezes menos 6 dá mais 6. Trocou de sinal, vai dar menos 6, tá? 27 menos 6 dá 21. Então, nós vamos chegar à seguinte conclusão, gente. Se eu pegar o determinante da matriz A e multiplicar com o determinante da matriz B, quem é o determinante da matriz A? Vamos lá em cima. A é igual a 7. A determinante de A é 7. Determinante da matriz B. Determinante da matriz B é 3. 7 vezes 3 igual a 21. Então, quando eu multiplico os dois determinantes, é a mesma coisa de calcular o determinante do produto de A vezes B, que também deu 21, tá? Então, determinante da matriz A vezes determinante da matriz B é igual o determinante de A vezes B. Tudo bem, pessoal? Então, espero que tenha ajudado. Procurem resolver a atividade 5 que já foi dada, tá? E a gente se vê depois, tá? Até mais. Tchau.